Você já sentiu que não rendeu 100% em uma performance musical? Quero dizer o seguinte, você preparou o repertório, estudou, fez a lição de casa, chegou na hora H, 80, 85, 90, ou de repente era uma audição, né? E era muito importante para você, você ficou nervoso e pum, tocou 30% do seu potencial. Olha, eu já fiz essa pergunta em 13 países diferentes. Foram 3 continentes, centenas de cidades. E até agora todas as respostas foram positivas. É interessante, né? Porque ninguém consegue 100 de 100 todas as vezes. Tem vezes até que a gente consegue, mas não é algo tão comum, é o que a gente busca. Agora, você sabe o que envolve? Quais são os aspectos que estão envolvidos numa performance musical de alto rendimento? Neste vídeo aqui, eu vou falar sobre a concepção do Barry Green. Barry Green, ele era um contrabaixista, era o principal contrabaixista da Sinfônica de Cincinnati. Ele ficou lá durante 28 anos, ou seja, é um cara que sabe o que estava fazendo, né? Mas o mais interessante dele é o seguinte, ele escreveu um livro chamado The Inner Game of Music, ou seja, o jogo interior da música. É uma versão daquele livro famoso do Tim Galway, que é o jogo interior do tênis, que é super famoso, é um livro fantástico, e esse tem em português, o do Barry Green não tem. E o que ele diz? A concepção dele é muito interessante. Performance é o resultado do seu potencial menos as interferências. Ou seja, o seu potencial pode ser classificado como as suas habilidades técnicas, talvez a sua habilidade inata, que seja. É a parte técnica da situação. E interferência é tudo que te atrapalha de tocar o 100, de tocar o 100%. E o mais interessante é o seguinte, a interferência pode ser interna ou externa. Às vezes é externa. Um exemplo esdrúxulo que me veio à cabeça. Às vezes você está dirigindo para ir fazer um trabalho e de repente, pum, você vai ter um concerto às 8 da noite. E você precisa chegar às 7 horas, talvez, 7 e meia. E você bate o carro 15 para 7. A hora que você está chegando na sala de concertos. O que você vai fazer? Ok, você vai resolver a situação e vai tocar. Mas aonde a sua cabeça vai estar na hora de tocar? Tava tudo certo, mas aí essa situação já te tirou de fora do centro, né? Ou de repente você tá tudo bem preparado, aí você, ok, legal. A hora que começa a tocar, vem aquele fantasminha, né? A voz na cabeça, isso aí não tá legal não. Aí você toca pim, pom, pim. Ó, a nota de cima ficou baixa, a de baixo ficou alta. E começa essa interferência interna. Então a concepção do Barry Green é muito interessante. Performance é o resultado do seu potencial menos interferências, menos quaisquer que sejam as adversidades. E existem sempre 2 jogos que acontecem quando estamos tocando: o jogo interior e o jogo exterior. E o comum é o que? A gente melhorar a parte técnica, né? Então o que eu faço? Eu não estou conseguindo tocar bem no palco, eu fico nervoso, eu aumento as minhas horas de estudo. Então eu estudava 3, eu passo para 6, que seja. E nem sempre esse é o melhor resultado, porque saber como estudar é muito mais importante. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas às vezes a gente tem que preparar. A concepção do Barry Green é muito bacana. A gente se preparar para as interferências ao mesmo tempo que a gente sobe o nível do nosso potencial. E a base filosófica da teoria dele é muito legal. É um triângulo que tem o seguinte: na ponta, vontade. Você tem que ter vontade, né, de tocar e tudo, enfim. E aí, do outro lado, consciência e confiança. Ou seja, você tem vontade de fazer aquilo, de tocar bem, de se comunicar com o público. Aí você tem consciência do que está fazendo. Então eu sei exatamente como eu estou tocando, aonde eu coloco, no meu caso, por exemplo, trompetista, aonde eu coloco a língua, como é que eu faço para respirar, o que seja. E confiança, que aí está onde a gente pega, né? Porque confiança, existe uma psicóloga americana chamada Meg Jay, que ela escreveu um livro muito bonito que eu recomendo, se você está entre 20 e 30 anos aí, eu recomendo que leia, A Idade Decisiva. Meg Jay é uma famosa psicóloga experimental americana que ela fala o seguinte: a confiança, ou ela usa um termo muito interessante, a autoconfiança deveria ser traduzida como autoeficácia. Ou seja, quantas vezes você consegue ser eficaz em tal área, você vai se tornando confiante. Agora, se você é inteligente,
para criar essa confiança de forma verdadeira, porque na hora que você tiver sob tensão, esses seus fantasmas que vêm na cabeça podem te puxar a perna. E a ideia do livro do Barry Green é isso: você se preparar para as adversidades, aumentando ao mesmo tempo o seu potencial. Como é que a gente faz isso? A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, é claro, mas a base central é estudar de forma consciente e inteligente. Eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu lembro uma vez que eu tinha estudado muito para tocar uma peça para o meu professor, o Edgar Batista, que era um trompetista muito famoso aqui, saudoso capitão. E eu lembro que eu preparei, acho que era hora do Tunian, alguma coisa assim. Fui tocar o concerto. Eu lembro, a gente estava na sala 104 da antiga Escola Municipal de Música, que ficava no metrô Vergueiro. E aí ele tinha uma salinha lá atrás, um anexo. Aí eu abri a porta, ele estava num dia... Ele não era uma pessoa muito calma. Ele era meio bruto, mas era um professor de nível absurdo e muito verdadeiro, honesto o tempo inteiro. Isso era muito bacana. E aí eu comecei a tocar, aqueci, toquei a primeira frase. Pom, pom, pim, pom, pim, pom, pa, pa, pam. Aí toquei, ok. Ele olhou pra mim e falou: você não estudou. Aí eu fiquei quieto, né? A gente ficava calado. Naquela época a gente respeitava, né? E aí ele, de novo, ó, você não estudou isso, não estudou aquilo e tal. E eu falei pra ele com muita calma, falei: professor, eu estudei. Aí ele olhou pra mim e falou: então você estudou errado, não adiantou nada. E ele estava certo. Eu tinha estudado de forma não consciente. Eu tinha tocado aquilo várias vezes, não tinha estudado. E aí ele me apresentou um conceito muito interessante. Ele sempre falava: estude como um cientista. Esgote todas as possibilidades para se obter êxito. E a hora que acabarem tudo que você possa imaginar, você não conseguiu, senta, repensa e tenta de novo. E nós vamos falar sobre isso, como estudar, o que estudar e o mais importante, por que estudar. Eu deixo uma reflexão aqui muito interessante. Você sabe por que você se tornou músico? Esse já é um ponto-chave para a gente conseguir elevar o nível artístico. No próximo vídeo eu vou falar sobre as ideias do Barry Green na prática, né? A gente vai colocar quais são os básicos que ele fala, essa parte do jogo interior, do jogo exterior, e alguns exemplos de como colocar isso na prática. Um grande abraço, muito obrigado por você assistiu até aqui e eu lhe desejo o melhor.